Bom dia! Hoje são 29 de novembro de 2019, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Ao longo do vídeo, você verá imagens, novamente, da praia de Morro Branco, situada na cidade de Beberibe, no estado do Ceará, a 82 quilômetros de Fortaleza. Antes de entrar propriamente no vídeo, mando um abraço para o Valdecir Cavalcante, que mora aqui em Brasília. Não o conheço pessoalmente. Um abraço aí ao Valdecir. Vamos ao vídeo. Esse é o terceiro vídeo acerca do áudio gravado pela advogada Ana Cristina, que possui um maravilhoso canal intitulado Foco nas Ideias Responde. Em seu canal, Ana aborda questões jurídicas relevantes e variadas numa linguagem concisa e ao alcance de todos. No dia 15 de novembro deste ano, feriado nacional, logo pela manhã, precisamente às 8 horas, em sua casa situada no Rio de Janeiro, quando estava tomando o primeiro cafezinho, ela recebeu a visita de dois fiéis das Testemunhas de Jeová, o senhor Sidney e outra pessoa de nome Miriam. A Ana teve a feliz ideia de gravar a conversa, cujo áudio tem a duração de 9 minutos e 7 segundos. E cá estou eu a analisar alguns trechos dessa conversa. E nesse vídeo, mais um trecho. Ouça bem o que diz o senhor Sidney e a resposta da Ana Cristina. Ouça bem. O amor, infelizmente, hoje em dia, algumas famílias, a maioria, vamos dizer assim, estão se desmantelando, né? Assim, não existe mais. Em poucas famílias, a gente vê realmente pai matando filho ou vice-versa. É uma violência entre a família. Essa violência sempre existiu, né? Esse é o problema, né? Exato, a violência tá, o mundo que nós vivemos, entendeu? Em 2 Timóteo 3, de 1 a 5, o apóstolo Paulo fala que nos últimos dias haveria tempos críticos difíceis de manejar, que é a violência, a falta de autodomínio, a falta de amor entre as pessoas. O senhor Sidney diz assim, abre aspas, muitas pessoas se apegam às coisas estrondosas, aos bens materiais. Mas o amor, infelizmente, hoje em dia, as famílias, a maioria, estão se desmantelando. É pai matando o filho, ou vice-versa. É uma violência entre a família. Fecha aspas. Muito bem. E qual foi a resposta dada pela Ana Cristina, hein? Ora, ela utilizou apenas poucas palavras para retratar a realidade. Ei-las. Essa violência sempre existiu. Esse é o problema. Fecha aspas. E o senhor Sidney não captou bem a fala da Ana. Continuou com seu erro. Abre aspas. Diz ele, exato. A violência no mundo em que vivemos, entendeu? 2 Timóteo 3, de 1 a 5, o apóstolo Paulo fala que nos últimos dias haveria tempos difíceis de manejar, a falta de amor entre as pessoas. Fecha aspas. Ora, Ana disse a ele que a violência no mundo sempre existiu, não é coisa nova. Infelizmente, o senhor Sidney continuou a afirmar, erroneamente, que essa violência só se verifica nos dias atuais, como se fosse uma, entre aspas, profecia do apóstolo Paulo. Quanta ignorância e ingenuidade! Nada tenho contra o senhor Sidney,
E a própria Ana reconhece que ele é uma pessoa boa, humilde, digna de respeito. O problema está nos líderes das igrejas que colocam essas ingenuidades na cabeça dos fiéis. Naquele feriado da proclamação da República, 15 de novembro deste ano, o senhor Sidney teria feito coisa melhor se tivesse ficado em sua residência, gozando do convívio de seus familiares, em vez de interromper o gostoso cafezinho de uma advogada que trabalha muito. Ele continua a dizer que a violência no mundo de hoje é coisa nova, que não existia no passado, que é mais uma profecia bíblica, e em particular do apóstolo Paulo. Ora, o apóstolo Paulo não escrevia para o nosso tempo, mas para a época dele. O senhor Sidney não tem a menor ideia de que a violência na época do apóstolo Paulo, na época do Novo Testamento, era maior que a de hoje. E como? O senhor Sidney, coitado, vê, por exemplo, a violência urbana, principalmente nas capitais brasileiras, e pensa que essa violência se estende por todo o planeta. O Brasil é um dos países mais violentos do mundo, mas o Brasil não é o mundo. Se o senhor Sidney fosse a Dinamarca, a Suíça, a Finlândia, a Noruega, a Suécia, etc., estaria com outro discurso. Não veria ali essa violência assustadora que ele vê por aqui, no Brasil. O senhor Sidney citou para a Ana algumas coisas que estão em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 9. O apóstolo Paulo escreve que, nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis. Os homens serão egoístas, ingratos, arrogantes, desobedientes, atrevidos, cruéis, traidores, inimigos do bem, etc. O humilde senhor Sidney pensa que essas terríveis características humanas só aparecerão nos últimos dias. Em primeiro lugar, não existem esses últimos dias. Em segundo lugar, essas características humanas eram mais acentuadas na época do apóstolo Paulo do que em nosso tempo de hoje. Homens ingratos, egoístas, atrevidos, cruéis, traidores e inimigos do bem estão em grande número na própria Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse. Por isso mesmo, a Ana Cristina afirmou acertadamente que a violência sempre existiu, que não é coisa nova. Portanto, os homens de hoje são iguaizinhos aos homens da época do apóstolo Paulo, do lendário Moisés, de Davi, de Salomão e outros. O senhor Sidney disse que hoje é pai matando filho, ou vice-versa. Hoje não, mas sempre foi assim. Foi assim antes e é assim também hoje, e será assim amanhã. O senhor Sidney deve ter esquecido a lenda de Adão e Eva com sua prole, com seus filhos. Ora, o primeiro homicídio que houve nas lendas bíblicas foi entre irmãos, numa família. Um irmão matou o outro. O primeiro homicídio ocorreu dentro de uma família, e a primeira família na lenda bíblica. Como então dizer que hoje as famílias estão desestruturadas? Famílias desestruturadas lotam as páginas da Bíblia cristã, e isso há 5.000 anos, há 2.000 anos. Dizer que
nos dias atuais os homens são violentos, cruéis, tarados, traidores, etc., é assinar um atestado de pura ignorância acerca do homem, acerca da própria Bíblia cristã. O senhor Sidney esqueceu também a família do lendário José, que está no primeiro livro da Bíblia. Será que há família pior que aquela? José era odiado pelos próprios irmãos. Num certo dia, decidiram matar José, o próprio irmão. Que família desestruturada, não é mesmo? Resolveram, no final, não matá-lo, mas vendê-lo ao povo ismaelita. Imagine hoje no Brasil alguém vender um irmão. Que atrocidade, não é mesmo? Mas isso era comum na época da Bíblia. E voltando à lenda de Adão e Eva, o único casal existente na Terra, segundo a lenda, imagine um filho fazendo sexo com a própria mãe, Eva, ou fazendo sexo com uma de suas irmãs. Que família desestruturada, não é mesmo? Um irmão sentir tesão sexual pela própria irmã, praticando sexo com ela? Que coisa horrível, não é mesmo? E isso está na Bíblia. Como então o senhor Sidney pode alegar que hoje as famílias estão desmanteladas? Como? Alguém está enganando o humilde senhor Sidney. E a advogada Ana Cristina não tem culpa alguma no cartório. Muito obrigado.